Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje trazendo para vocês mais um projeto de Natal, porque Natal tá chegando, né? São muitas encomendas, então eu tô aproveitando que eu vou ter que pintar e já gravo a aula para vocês. Então vamos começar esse projeto aqui. Eu vou começar com o sino para vocês. Eu não fiz o fundo ainda do tecido, porque dessa vez eu decidi pintar primeiro, pra depois ver qual a cor que eu vou colocar no fundo. Normalmente eu faço o fundo primeiro, mas hoje eu decidi fazer ao contrário. Então vamos lá? As cores que eu vou usar a princípio é o cinza chumbo, o branco, uma mistura que eu fiz aqui do cinza chumbo com o branco. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele ficou um cinza claro, tá? Então, vocês podem também usar o cinza claro, que tem da Acrylex, que também vai fazer o mesmo efeito. Ou podem fazer a misturinha. E o preto, tá? Eu falo a princípio porque no meio do caminho, às vezes a gente pega outras cores. Mas nesse sino, eu acredito que não, porque ele é bem definido. Eu vou fazer um sino prateado, né? A gente tem os dourados, os prateados, eu decidi fazer esse aqui prateado. Eu tô com um modelo aqui, né? Então eu vou seguindo esse modelo. Depois eu deixo pra vocês lá no grupo do Telegram, tanto o modelo que eu segui quanto o risco do trabalho. Então vamos começar, né? Vamos começar para andar rápido. Olha, eu vou começar aqui com a luz. E para essa luz intensa, como ele é um sino mais para realista, é semi-realista, a luz, ela é uma luz mais fixa, tá? Uma luz mais marcada. Então, essa luz, ela vem aqui, ó. Deixa eu pegar só o meu clareador aqui, pra mim umedecendo, que eu esqueci. Esse aqui é o clareador que eu tenho, ele é diluído com água. Então, eu vou usando o clareador junto com a tinta. Eu umedeço lá, venho aqui na tinta. E essa luz central aqui, essa luz principal, como eu disse, ela é bem marcada. Então, nós vamos fazer ela, olha, no mesmo movimento, mesmo desenho aqui do sino, né? O formato do sino. E eu vou vir com ela até aqui embaixo, ó. Então, eu já faço a marcação dessa primeira luz. Porque se eu colocar uma outra cor aqui embaixo, eu não vou conseguir essa luminosidade intensa. Então, sempre que eu quero a cor mais pura, no caso aqui o branco, eu preciso colocar primeiro a cor que eu quero. Então, olha, preenchi aqui e vamos seguindo aqui o movimento. É um desenho mesmo que a gente vai fazendo, copiando o formato do sino aqui. Nessa parte aqui, próxima a essa luz, a gente vai entrar com cinza chumbo. E ó, nessa hora que eu vou misturar um pouquinho, uma na outra, esfumando, mas depois eu vou marcar novamente essa luz branca aqui. Então, nas duas partes, tá? Tanto nessa quanto nessa aqui, olha, a gente vai colocar o cinza chumbo. E esfuma, porque a gente precisa depois entrar com outra cor aqui do lado. Que vai ser essa mais clara que eu fiz, esse cinza mais claro. Então, eu vou trabalhando aqui. Aqui também
vai entrar o cinza chumbo. Todo o trabalho que a gente faz no mais pro realismo, ele acaba sendo um trabalho inédito, inclusive para mim. Porque se eu sigo um modelo, cada modelo vai ter um formato, né? Então, o resultado desse trabalho aqui vai ser tão surpreendente para mim quanto é para vocês. Então, olha, agora eu tô com o pincel limpo, tá? Tô só dando uma leve esfumada aqui. E agora eu vou vir com esse cinza mais claro, preenchendo aqui toda essa lateral. Então, sempre que vocês forem fazer um trabalho realista, vocês provavelmente vão estar copiando, observando uma foto, uma figura, alguma coisa assim, e aí vocês vão seguir a luz e sombra que tá nesse trabalho, nessa figura que vocês estão acompanhando. No meu caso aqui, eu tô acompanhando o meu modelo aqui. Então, olha, aqui tem uma luz de um cinza mais claro. Nessa pontinha aqui também, olha, ele vai entrar um pouquinho pra cá. E aqui, nessa beiradinha aqui, vem um pouquinho do preto. Ó, então, eu coloco a tinta, tiro o excesso de baixo, porque eu não quero que esse preto suba pra cá, porque aqui já é uma outra parte do sino. E observem, olha, que o movimento do meu pincel, ele vem, quando eu tenho que puxar para algum lado, ele vem acompanhando o movimento do desenho. Não pode ser nunca um movimento reto em alguma coisa que tem uma curva, ok? Então, aqui, ó, vai ter o preto também bem intenso, depois eu provavelmente vou ter que voltar com ele. E nessa pontinha aqui de cá, tô lavando meu pincel. Eu vou aproveitar esse pincel aqui menorzinho e vou preencher esse cantinho que ficou aqui, ó. Aproveito que ele tá mais limpo, dou uma esfumada. Vou pegar esse cinza mais claro aqui, ó. E vou dar uma acertada nesse contorno, pra ficar bem bonitinho. E agora essa outra parte aqui. Essa outra parte, ele vai acompanhar essa luminosidade aqui de cima. Mas ele vai estender um pouquinho mais, ó. Então, a gente vai colocar o branco e vai puxar um pouquinho mais pra lateral dele. Aqui, deixa eu só tirar um pelinho aqui. Nessa parte aqui, eu vou dar uma acertadinha no risco, que eu quero ela um pouquinho mais redondinha. Ficou muito reto, tá? Então, como eu sempre falo, a gente aproveita algumas horas e vai também acertando
o risco aqui. Eu vou entrar com cinza chumbo. E aqui também. E ó, eu vou dar umas puxadinhas pra dentro desse branco, mas com um pincel bem leve. Olha, eu coloco aqui e levanto, coloco e levanto. Aqui eu vou colocar o preto, também bem fininho, porque é só uma delimitação que tem aqui. E um pouquinho do preto aqui, ó. Deixa eu só pegar um pincel menor. Pra dar uma arrumadinha. Então, olha, quem ainda não tá lá no grupo do Telegram, entrem lá no grupo, né? Lá que eu vou colocar todo o material para vocês poderem executar os projetos que eu coloco aqui no canal. E é um grupo aberto, onde a gente pode tirar as dúvidas, tá? Nessa outra parte aqui. Essa outra parte, deixa eu... Vou pegar esse pincel que ele tá mais gasto. Gente, os pincéis velhos são sempre os melhores. Ele já tá gastinho, então eu vou colocar uma luminosidade que ele só tem uma luz nessa beirada aqui, ó. Uma luz intensa, tá? Nessa beirada aqui, ó. Daqui pra cima, nós vamos dar uma misturada com esse cinza mais claro e com o cinza chumbo, tá? Então, aqui, olha, eu vou colocar o cinza mais claro. Quase que eu fui no preto. E aqui, ó, o cinza chumbo. Nessa partezinha aqui também, o cinza mais claro. Olha como tá ficando bonito. Tô só dando uma esfregada aqui pra tirar um pouco a marca. Apesar da pintura realista ela ter as cores mais marcadas, né? O intervalo de uma para outra mais marcado, eu não gosto muito de deixar tanta marca assim. Então, eu prefiro ir tirando o excesso ali. Olha aqui, eu vou arredondar um pouquinho mais também, ó. E agora, vamos para essa parte aqui. Essa parte aqui, ele vai entrar a luz em dois lugares aqui. Ele vai entrar uma luz aqui e ele vai entrar uma luz mais aqui nessa beirada. Então, eu vou fazer primeiro a luz branca e vou
intercalando aqui, ó, com as outras cores. Então, primeiro eu vou fazer uma luz aqui. Aqui eu vou entrar com cinza chumbo. E toda essa volta dele eu vou fazer aqui com cinza chumbo, ó, um pouco mais escuro que lá em cima. Depois eu venho com o preto e vou fazer a sombra. Eu vou fazer primeiro essa primeira definição aqui de espaço, só com cinza chumbo. Então, aqui, ó, vamos contornando. Eu vou contornar esse badalo aqui, porque eu quero fazer cada parte independente uma da outra, tá? Não quero fazer tudo junto. Porque eu poderia passar o cinza aqui, porque ele vai ser cinza também, mas como eu quero acompanhar o meu modelo, então eu vou fazendo com bastante calma. Olha, eu vou pegar o cinza mais claro, vou dar uma misturada aqui. O cinza chumbo novamente. E olha, vocês observem o movimento do meu pincel. Eu não tô fazendo movimentos retos aqui, olha. Eu tô sempre seguindo o movimento do sino, do desenho do sino. Agora, eu vou vir com branco. E nessa beirada aqui, ele também tem uma luz, ó, branca. Deixa eu lavar aqui, que ainda tá com um pouquinho do cinza. E eu quero esse branco bem... Ó, aproveitei que eu lavei, vou dar uma esfumada aqui. E aí, eu quero esse branco aqui, ele bem branquinho, ó. Então, eu tirei toda a tinta do meu pincel ali na água. E agora, eu volto com ele limpo. Toda essa parte de luz, a gente vai ter que refazer depois. Provavelmente, o tecido vai absorver a tinta e a gente vai ter que voltar intensificando a luz novamente. Aqui, eu peguei um pincel menor e vou vir com cinza chumbo para completar aqui, ó. Para essas partes menorzinhas, eu prefiro um pincel menor. E vou vir com cinza chumbo também, olha. Vejam que eu peguei tinta só de um lado, ó. E eu limpo, que eu quero só uma beiradinha aqui, ó, cinza. Então, bem devagarzinho, pra ficar bem certinho. Ó, limpo. Prontinho. Só pra definir ali. Aqui dentro, eu vou vir com o preto. E vou definir essa marca aqui, ó. Ela não estava no meu risco. Então, por isso que ela não estava aqui antes. Mas a gente pode acrescentar, porque o meu modelo aqui tem. Então, eu tô acrescentando
no risco que eu colocar pra vocês lá, eu já vou fazer com essa parte. Aqui. Perto do badalo, eu vou vir com o cinza mais claro, só pra definir aqui, ó. E nesse cantinho de cá, com um pincelzinho menor, eu vou terminar de fazer essa divisão aqui, ó. Tá? Aqui, ele tem uma sombra. Aqui outra, que nós vamos vir com o preto. Nessa hora pode puxar um pouquinho pra cá também essa sombra, ó, bem de levinho. Nessa parte aqui, eu vou intensificar um pouquinho essa sombra aqui também, ó, com preto. E aqui também eu vou colocar uma, ó. Certo? Agora vamos fazer o badalo. O badalo, deixa eu só lavar o pincel aqui. Esse badalozinho aqui, ele tem uma luz intensa aqui, que eu venho primeiro com ela. Ao redor eu vou entrar com esse cinza mais claro. Não deixem de colocar os comentários, de dar o joinha se vocês estiverem gostando das aulas. Aqui, o cinza chumbo. Ai, tem um pelinho aqui. E agora, em volta dele todo, deixa eu pegar o pincel menor. Eu vou colocar o preto. Coloco de um lado só, tiro o excesso. Aí a gente vem com bastante calma nessa hora pra ficar bem redondinho. Olha, aqui eu vou preenchendo o que ainda tava faltando tinta. E vamos acertando pra ficar bem certinho. Tem que ficar uma bolinha bem certinha. Lavo o meu pincel. Vou dar uma esfumada aqui, ó. Então, vocês vejam que esse trabalho do sino, ele é um... Desculpa. Apesar dele ser um sino realista, semi-realista, ele não é um trabalho difícil, tá? É só vocês irem acompanhando direitinho. Aqui eu vou deixar pra intensificar essa luz depois, porque eu não tô conseguindo agora, tá molhado, né? Então,
Então, depois eu volto ali. Então, apesar dele ser um trabalho semi-realista, é um trabalho que, se vocês forem acompanhando... Deixa eu pegar o meu pincel filete aqui. A minha explicação, vocês conseguem fazer bem igualzinho o meu. Porque ele é fácil, né? Diferente de uma fruta semi-realista, em que tem muito detalhe. Esse é diferente, olha, lavando meu pincel aqui. Então, vamos voltar agora só pra me dar uns retoques aqui, ó. Aqui, vou pegar com esse pincel menorzinho e vou preencher. Olha onde estava faltando tinta aqui, ó. Vou dar umas puxadinhas pra cá, que eu acho que vai ficar melhor, ó. Com essa tinta, com esse cinza mais claro. E aqui também, ó. Vou fazer uma luminosidade com esse cinza mais claro aqui, ó. Aqui vou vir com cinza chumbo, vou preencher aqui que tá aparecendo um pouquinho da trama embaixo. Então, vocês tomem bastante cuidado para não deixar a trama aparecendo, tá? O importante na pintura é tampar bem essa trama. E vou lavar agora o pincel, que eu vou voltar com o branco, que eu vou intensificar a luz aqui, ó. Aqui. Vou intensificar ela aqui. E vou intensificar ela aqui também. Parece que não, mas quando a gente passa o branco novamente em cima do branco, ele clareia mais ainda. Tá vendo? E quando eu venho com ele, ali tava esfumado. E aí agora eu vou vir com o pincel, olha, marcando, mas não marcando muito. Então ele vai ficar uma luz marcada, mas não vai ficar uma luz dividida. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô tentando explicar. Se eu não tivesse esfumado de baixo, ela ia ficar aquela marca dividida aqui, que não é a intenção. Porque ele vem essa luz aqui, mas ele não fica aquela marca definida. Então, como eu coloquei primeiro embaixo, esfumei e agora eu tô vindo com ela por cima, ela vai ficar uma marca branca, mas sem ficar delimitado entre uma e outra, tá? Agora, aqui eu vou vir com o preto. E nessa parte aqui, ó, eu vou fazer uma sombra. E a mesma coisa. Como eu já tinha esfumado embaixo, então eu consigo colocar a tinta. Ela fica bem definida, mas ela não fica uma marca, uma divisão de uma para outra. E aqui também vou fazer uma outra sombra.
E, ó, sempre acompanhando o movimento do objeto. Nessa de cá, eu vou marcar mais aqui também, ó. Tudo isso vocês façam com bastante calma, para não errar a mão, tá? E não estragar o trabalho. Claro que se a gente erra também, um exemplo aqui foi muito para lá. Então, eu posso vir com uma cor mais clara. Deixa eu lavar o pincel. E arrumar. Então, aí eu venho com a cor mais clara e deposito ela aqui aonde o preto foi demais. Vou definir aqui na beirada dele toda, nós vamos vir com cinza chumbo, ó, só de um lado do pincel, e vamos fazer o que nós fizemos aqui, a gata. A Marie sempre vem nos piores dos momentos para acompanhar o trabalho, e ela não sabe subir pelo outro lado. Como nós fizemos aqui, ó, com uma pontinha aqui, nós vamos fazer um contorninho bem fininho. Se quiserem usar alfinete, também dá certo. Ó, e aqui a mesma coisa. Eu peguei um pouquinho mais de tinta lá, não deu. E pronto. Posso fazer umas puxadinhas assim, ó, com o movimento de redondo aqui do sino. E tá pronto o nosso sino. Aqui eu vou depois intensificar as luzes novamente. Mas esse de cá, ele tá pronto. Vou colocar só uma luz aqui, ó, que eu acho que vai ficar bom. Ok? E a gente vai... Deixa eu lavar. Depois que ele secar, a gente volta pra intensificar luz e sombra. O do lado de cá, ele vai ser a mesma coisa. A gente vai trabalhar com as mesmas cores. Deixa só eu colocar mais tinta aqui. Pra gente começar a trabalhar esse de cá. Eu vou trabalhar com as mesmas cores, só vai mudar o lugar da luz, porque ele tá numa posição diferente, né? Então, vamos lá. Essa luz aqui tem as frutinhas. Eu devia até ter coberto elas com a fita crepe. Eu vou fazer isso, que é pra gente poder trabalhar mais livre. Aí quem não sabe como eu faço, olha, eu coloco a fita crepe. Eu prefiro fazer isso, tá, pessoal? Olha, faço a bolinha, tiro a fita crepe, deixa eu achar a tesourinha, corto a bolinha. Pronto. E cubro aqui, ó. Mesmo que ela não fique uma bolinha, não tem problema, porque é só pra gente proteger um pouco esse trabalho aqui. Porque eu protegendo, o que que acontece? Eu trabalho de forma mais livre no cinza do sino. Então, é um trabalho que eu tenho aqui, como eu já expliquei em outros vídeos,
É um trabalho que eu tenho aqui, mas que vai me dar mais agilidade na hora de eu fazer o sino e que acaba compensando. Aí, arrancou a bolinha. Vou voltar com ela aqui. Então, quem não quiser fazer, não precisa, tá? Mas é uma coisa que eu gosto, eu já acostumei a trabalhar assim. Então, eu prefiro do que ficar desviando de pedacinhos pequenos com o pincel quando eu tenho que trabalhar espaços maiores. Porque olha o tamanho do sino, então eu vou ter que ficar desviando aqui, fazendo uma sombrinha aqui, uma sombrinha ali. Com isso tampado, o que que acontece? Eu vou com meu pincel por cima sem dó, né, de passar por cima das frutinhas e facilita. Então, olha, nem demora tanto. Olha, cobri. Então, eu cobrindo aqui, funciona como quando a gente vai fazer um trabalho, que a gente quer fazer uma barra e coloca fita crepe, a gente trabalha de forma mais livre. Então, eu venho aqui com a tinta sem me preocupar com luz e sombra, sem ficar desviando muito. Então, vamos lá. Aqui, ele tem uma luz branca, tá? Só que essa luz branca vai vir aqui, ó. Vocês entendem quando eu falo que a gente trabalha de forma mais livre? Colocando a fita crepe. Ó, ele tem uma luz que vem até aqui. Invadi aqui um pouquinho o espaço, mas não tem problema, depois eu arrumo. Então, ele vai vir com essa luz branca aqui. Deixa eu molhar aqui no clareador, que ajuda a espalhar a tinta. E que às vezes eu esqueço, sabe, pessoal, do clareador? Eu uso bem pouco o clareador, então não tenho muito hábito. E aí, às vezes eu esqueço de molhar o meu pincel lá no clareador pra facilitar a tinta, ó, escorregar. Mas ele ajuda muito. Então, vocês se habituem a molhar lá no clareador, porque facilita bastante quando o espaço é um espaço grande. Olha, aqui próximo a gente vai entrar com o cinza claro. Aqui também, ó, eu vou entrar com o cinza claro. Nessa parte aqui com o cinza chumbo. E aí, vamos com bastante cuidado para não invadir o outro sino que a gente já tinha pintado. Depois eu vou vir com um pincel menorzinho que fica mais fácil. Aqui, também com cinza chumbo. E olha aí, eu vou entrando um no outro aqui. E vou fazer da mesma forma. Eu vou colocar primeiro o cinza e depois eu venho com os efeitos do preto que eu quiser, tá? Aqui. Vou colocar uma tirinha desse cinza. E nessa lateral, o cinza mais claro. Todos os objetos
mais brilhosos. Se vocês observarem, ele tem uma luz muito clara, aí vem uma luz mais ou menos, uma parte de sombra e uma parte de claridade. Uma parte de sombra, uma parte de claridade. Como aqui, olha. Claro, bem escuro, mais claro, super claro. Então, todo objeto brilhante, ele vai ter essa característica de ter uma luz bem intensa e vai intercalando entre claro e escuro, entre sombra e luz, mas luzes em tonalidades diferentes, tá? Então, aqui, ó, coloquei o cinza chumbo. Deixa eu só intensificar aqui que entrou muito aquele outro ali, ó. Porque aqui ele tem uma marca bem definida desse cinza mais escuro. E aqui eu ainda vou entrar com o preto também, tá? Agora, aqui, ele vem a mesma coisa desse, uma luz bem intensa, branca aqui, que vai acompanhar essa luz lá de cima. Quando eu me concentro assim para fazer alguma coisa, eu paro de falar com vocês, mas eu tô aqui. E aqui, ó, ele vai entrar com cinza chumbo. O cinza chumbo, aqui um pouquinho do cinza claro. E naquele cantinho ali vai o preto. Deixa eu pegar o pincel menor. Nesses dois cantinhos aqui. Vai vir o preto. Aqui também, ó. Vou aproveitar que eu tô com preto, vou intensificar ele aqui, ó. Bem fininho. Mas eu não vou fazer todo, tá? Em toda essa parte aqui, vou fazer só aqui no centro, ó. Aqui é a mesma coisa. Vou colocar o preto aqui. E agora eu vou vir com o cinza. Não, antes de colocar o cinza, aqui também, ó, ele tem uma luz branca. Então, vou colocar essa luz branca aqui primeiro. E agora sim, eu vou vir com o cinza chumbo. O cinza chumbo aqui. Procurem deixar isso aqui bem certinho, tá? Deixa eu até pegar um pincel menor aqui. Vamos ver se aquele ali tá muito aberto. Ó.
para esses objetos, o risco é bem importante. Eu já falei em outros vídeos aqui. Na verdade, o risco sempre é importante, mas ele é uma... Eu falo, ele é só uma referência, tá? Para os objetos, assim, com formas definidas, ele é extremamente importante, porque ele não é só uma referência. Ele tem que estar bem certinho para a gente conseguir seguir e o objeto não ficar torto. Então, ele é uma referência sem ser somente uma referência. Deu para vocês entenderem? Ele é uma referência que a gente tem que seguir e nas partes definidas ele tem que ser seguido à risca. Sendo que em outras coisas que a gente faz, em uma flor, em uma fruta, a gente não precisa seguir tão à risca. A gente às vezes pode alterar um pouquinho o risco que não tem problema nenhum. Já em objetos muito marcados assim, com formas bem definidas, a gente precisa que ele seja um risco bem certinho. Uma jarra não pode ser torta. Agora, uma maçã, ela, se ela ficar um pouquinho torta, ou se ela tiver algumas ondulações, não tem problema nenhum. A mesma coisa com uma laranja. A laranja também, qualquer fruta, se tiver uma ondulação, não tem problema. Agora, um objeto reto, sólido, ele tem a forma dele que precisa ser seguida. Então, o risco é extremamente importante. Ok? Acho que deu agora para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Olha, aqui eu tô vindo com cinza mais claro e eu tô dando umas puxadinhas com ele do branco para fora. Só para dar umas rajadinhas dessa sombra. E eu vou intensificar essa aqui de novo, ó. Mais marcada. Tem que ser um pincel menor ainda, peraí. Aqui eu invadi, então eu vou arrumar, ó. Eu lavo de novo, porque eu já sujei com cinza. Então, aqui, ó, ela vai ser mais marcada, o branco. Tá? Prontinho. Agora, essa parte de dentro. A mesma coisa de lá. Nós vamos fazer uma luz aqui, ó. E essa luz, ela vai vir um pouquinho pra cá também, ó, nesse cantinho aqui. E observem que eu tô, olha, esfregando pra esfumar essa tinta aqui. Que eu não quero ela completamente dividida. Então, agora eu vou vir com o cinza chumbo. Vou preencher aqui, ó, essa parte aqui de cima. Então, assim, olha, quem quiser fazer esse trabalho, pega o vídeo, né? Vai fazendo passo a passo, vai repetindo. Toda a aula com um trabalho mais semi-realista tem que ser por etapas, tem que ir acompanhando
devagarzinho. Ó, aqui também o cinza chumbo. E aqui eu vou entrar com cinza claro. Aqui, ó, cinza claro. E aqui também. Aqui vocês vejam, olha, eu tinha feito a bolinha, o risco errado, então eu arrumei. Então agora eu vou passar aqui a tinta. E vou deixar a bolinha que tá mais certinha. Nessa beiradinha aqui, vai o cinza chumbo. Que ele vai ter essa mesma divisão que esse outro aqui, ó. Então, eu vou vir com cinza chumbo primeiro. Vou deixar uma beiradinha aqui, porque aqui vai entrar o branco. Com o cinza chumbo primeiro, ó. Como eu disse, lá no risco de vocês, que eu vou deixar pra vocês, eu já vou definir isso aqui, tá? Então, vocês não vão precisar fazer a mão como eu tô fazendo aqui. É porque esse não tinha e eu decidi fazer de acordo com o modelo que eu tô seguindo aqui. O modelo que eu tô seguindo, ele tem essa divisãozinha aqui. Então, eu vou deixar prontinho lá pra vocês. Pra vocês não terem dificuldade. Aqui dentro, olha, eu vou colocar o cinza mais claro. E agora, vamos arrumar isso aqui. Nessa parte toda aqui de fora, vai vir uma luz branca. Normalmente, as pessoas não gostam ou não dão essas aulas de um trabalho realista, semi-realista, dessa forma que eu tô fazendo aqui, em aulas abertas. Elas fazem cursos, porque no curso a pessoa já tá disposta a sentar ali e perder um tempo maior pintando do que com um vídeo da internet, um vídeo do YouTube. O vídeo no YouTube as pessoas querem alguma coisa mais rápida, né? Menos trabalhosa. Olha, eu vou vir agora com um preto e eu vou arrumar isso aqui, olha, que tá muito torto e errado. Então, ó, vou arrumando, repetindo. Vocês não vão precisar fazer isso à mão livre, porque eu vou deixar no risco certinho pra vocês. Então, deixa eu observar aqui, deixa eu colocar essa parte de baixo aqui. Que colocando essa parte de baixo aqui, eu tenho ideia se ali tá muito largo. Porque, olha, aqui eu tô vendo que tá mais largo do que aqui. E não pode, né? Tem que ser certinho. Então, eu vou colocar essa parte do preto aqui, porque como aqui é branco, eu consigo dimensionar melhor aonde eu vou ter que mexer pra poder acertar. Então, ó, deixa eu só tirar um pelinho. E aqui eu vou fazer
fiozinho com preto. Lavar o pincel. Então, voltando. Então, as pessoas não dão essas aulas tão realistas porque normalmente ninguém quer muito ficar prestando atenção em muito detalhe numa aula que ela quer fazer pelo YouTube. Então, esses cursos são vendidos. Elas fazem essas aulas mais complexas, vamos dizer assim, e vendem, né? Então, mas hoje eu resolvi fazer para vocês aqui. Eu acho legal trazer para vocês terem ideia de como que funciona a pintura mais realista. Então, vamos lá. Vamos tirar as medidas aqui. Olha, vou vir com o preto. Aqui, ele tá numa largura. Aqui, ele seguiu a mesma largura, mas aqui, nessa pontinha... Cadê o meu pincel fininho? Ele tá mais largo aqui do que aqui. Então, eu vou arrumar, ó. Com o filete, nesses pedacinhos aqui, é melhor da gente corrigir. Olha, eu vou dar uma esfumada, tanto pra cima quanto pro lado. Engasguei. Engasguei com a saliva. Aqui também tá mais largo do que aqui. Então, ó, vamos arrumar. Eu tenho uma facilidade grande de engasgar com a minha saliva. Então, algumas vezes vai acontecer de eu estar conversando com vocês aqui e do nada eu engasgo. Olha, então, ó, vamos arrumando. Aqui também ainda tá mais gordinho do que aqui, então vamos diminuir. Por quê? Porque eu fiz a mão livre, né? Então, na hora que a gente vai passando o pincel, é mais difícil da gente acertar a distância aqui no olho do que quando já tá riscado. Lavar o pincel aqui. Ó, vou dar uma batidinha, porque eu não quero isso aqui marcado. Certo? Prontinho. Então, vamos voltar agora e vamos arrumar algumas coisas. Aqui, esse branco. Deixa eu... Ainda não secou, eu acho que vou ter que esperar secar mais. Vou arrumar aqui, ó, do lado de cá. Aqui, olha, vou colocar o cinza chumbo aqui só pra dar uma... Bem pouquinho, só pra marcar ali a divisão dessa parte de cima pra essa outra aqui de baixo. É bem pouquinho. E aí, aqui também eu não tava gostando muito, olha, já dei uma esfumada. Certo? Aqui também, ó, eu não tô gostando muito dessa marca. Então, vamos dar uma esfregadinha aqui. Deixa eu lavar o pincel. Sempre que vocês forem mexer com branco, o pincel tem que estar limpinho. Senão a gente não consegue o efeito.
Olha, eu tô voltando com o branco aqui de novo, ó. E só dando uma arrumada. Vou fazer esse badalo, que aí a gente... Deixa eu só ver um negócio aqui. A gente consegue definir melhor. É que eu tô com meu celular aqui, onde eu tô... Um outro celular, onde eu tô olhando a gravura e ele tinha fechado. Vou fazer o badalo primeiro, que a gente já define aqui, depois volta intensificando as sombras. Olha, aqui é preto. Aqui vai ser preto. Aqui vai ser cinza, chumbo. E eu vou vir com cinza chumbo já ajeitando aqui, ó. Deixa eu lavar ali, tirar o excesso. Que eu vou vir agora com esse cinza mais claro. Então, eu não quero meu pincel sujo. Olha aqui o cinza mais claro. E aqui nesse meio, o branco. Numa luz bem marcadinha. Aqui, vou pegar o cinza chumbo. Eu ainda fiquei meio engasgada, tô até agora meio engasgada. Sabe quando a gente fica com a garganta assim? Ó, aqui o cinza chumbo, vou fazer uma sombrinha aqui, ó. Lembrem que eu falei que é luz, sombra, luz, luz. Aqui também é a mesma coisa, olha. Então, aqui tá sombra, aqui vem uma luz intensa, aqui vem uma sombra não tão preta quanto aquela de cima. E aqui novamente uma luz mais clara. Então, deixa eu arrumar aqui. Esse contorno aqui do preto aqui, ó, não tá tão redondinho, então vamos arrumar. E dar uma esfumada aqui. Vou esperar secar e vou vir intensificar essa luz branca depois. Essa luz de cá, eu quero arrumar ela. Agora já secou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir primeiro, porque eu não quero essa luz redondinha, tá? Então, eu vou vir primeiro aqui com cinza chumbo e vou dar uma arrumada aqui. Porque essa luz redondinha, ela não fica uma luz natural. Então, eu vou vir aqui, ó, com preto também um pouquinho. Ai, nem pegou tinta. Escurecer até mais aqui um pouquinho. E aí, agora eu vou dar uma intensificada nessa luz branca aqui. O reflexo mais natural, ele não é redondinho, né? Então, por isso que eu quis dar uma melhorada naquele redondinho que tava ali. Aqui também, ó, vou colocar uma luz. Tá? Nesse de cá, a mesma coisa.
E é isso, agora eu vou vir só com a parte do preto para intensificar sombra. E nós finalizamos o nosso sino. Aonde que eu vou intensificar? Vou tirar o excesso lá, olha, molhei no cinza. Então, eu vou intensificar aqui, olha, nesse meio aqui, ó. Eu quero um preto. Já tem tanto preto aqui que eu já não sei mais qual que tá úmido, qual que não tá. Vou virar o meu pratinho. Aqui. Aqui também... Ai, tem uns fiapos. Eu quero um outro preto aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz lá. E aqui, bem fininho, eu também vou intensificar esse preto aqui. Aqui próximo a esse aqui. Prontinho. E aqui eu vou colocar uma luz mais intensa branca. Tá? Sendo que depois eu vou vir e vou dar um retoque nessa luz mais intensa branca. Por que que eu não vou mexer agora? Porque tá molhado. E se eu começar a esfregar aqui em cima da outra, ele vai ficar cinza e não vai ficar branco. Então não adianta, eu preciso depositar essa tinta primeiro aqui. Agora eu deixo secar para depois vir intensificando. Porque senão vai acontecer... Olha, o que tava acontecendo aqui, ó. Tá molhado, eu acho que... Deixa eu ver se já secou. A gente não consegue dar um intenso branco. Olha, agora já secou um pouco mais. Olha como o branco fica branco. Mas toda vez que eu tava tentando depositar a tinta branca aqui pra ficar branca, ele tava ficando cinza. Então é isso, pessoal. Olha, com branco agora eu venho só com o pincel sujinho de branco. Vou dar só uma esfregadinha aqui, só pra diminuir essa divisão. E é isso. O trabalho que eu tinha para trazer para vocês hoje era esse. Eu sei que é um trabalho mais minucioso. Talvez os iniciantes fiquem aí com receio de fazer, mas não tenham receio, tentem, tá? Porque vale muito a pena o resultado e a gente só sabe do que a gente é capaz se a gente tentar, né? Tudo na vida é assim. A gente fica com receio, com medo, 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 até a hora que a gente tenta e vê que a coisa é mais fácil do que a gente imaginava. Olha, eu vou só pegar um pouquinho do cinza claro aqui e vou dar uma clareadinha aqui, um pouquinho pra cima desse branco. Né? Então, a gente não pode ter medo de tentar. E a pintura vocês vão melhorando com o tempo. E para quem já pinta, fica mais fácil ainda. Agora aqui eu vou tirar para vocês verem. Né? Eu sempre faço isso. Deixa eu pegar uma tesourinha aqui. Eu tô sem unha. Ó. A gente trabalhou sem se preocupar com as bolinhas. E agora elas estão aqui perfeitas pra gente poder pintar. Quando a gente fica tentando... como é que fala? Desviar delas. O que que acontece? A gente acaba não conseguindo deixar a bolinha, né? Tão perfeita e a gente acaba tendo muito trabalho. Então é isso, pessoal. Essa era a nossa aula de hoje. O restante do projeto, né? Tem o laço, tem umas
rosas. Eu vou trazer para vocês em um outro momento, em uma outra aula, mas essa aula aqui vai ficar separadinha, né? Como pintar o sino prateado. E aguardo vocês em outras aulas do canal. Se inscrevam, não esqueçam de ativar o sininho para serem notificados das aulas novas. Um beijo e até lá!